Muito boa noite. Temos mais um webinar hoje da IRIS, hoje sobre a questão do hidrogénio, e o nosso palestrante é o professor Joaquim Delgado. O professor Joaquim Delgado é doutorado em qualidade da energia e mestre em engenharia elétrica, ambos e doutorado, peço desculpa, pela Universidade de Coimbra. É professor coordenador no Instituto Politécnico de Viseu, onde leciona sistemas de mobilidade elétrica, eletrónica de potência, tecnologias de armazenamento de energia e gestão da qualidade total. Por vários anos trabalhou na indústria portuguesa, coordenando estudos sobre qualidade da energia. Em 2017, liderou o desenvolvimento do primeiro veículo elétrico a bateria português, convertendo um carro convencional em elétrico. Os seus atuais interesses de pesquisa estão nos domínios dos sistemas de mobilidade sustentável, eletrónica de potência, mitigação dos custos da qualidade de energia, tecnologias de armazenamento de energia. Perante os múltiplos anúncios e os elevados montantes de investimento e de fundos públicos alocados à questão do hidrogénio, agradecemos a disponibilidade do professor Joaquim Delgado para nos ajudar a compreender o que é a economia do hidrogénio. A intervenção inicial do professor terá uma duração de cerca de 45 minutos, ao qual se seguirá um período de debate de 30 minutos. A nossa previsão é que esta sessão termine às 22h30. A inscrição para intervenções no debate final deve ser feita colocando o nome no chat e a participação de cada um será, enfim, a intervenção de cada um será de acordo com essa inscrição. Vamos pedir a todos que mantenham os microfones desligados. A sessão é gravada e a gravação será posteriormente disponibilizada no canal do YouTube da IRIS, em @irisambiente. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu passaria então a palavra para a sua intervenção. Então, muito boa noite. Eu vou ser muito rápido depois da sua breve intervenção curricular e agradecer a presença de todos os que estão neste webinar. Eu vou compartilhar a tela. Então, deixe-me ver. Já estão a ver a minha apresentação? Não, ainda não. Ainda não? Não estão? Compartilhar a tela. O anfitrião... diz aí que o anfitrião desativou o compartilhamento de tela. Tem que ativar o compartilhamento. Tem que me permitir. Penso que já estará. Vamos ver. Já está agora? Já está permitido. Já está? Já está online, sim. Pronto, sim, senhor. Então é assim, este tema é muito vasto e para tornar as coisas execuíveis, fiz aqui alguns slides e o meu objetivo é falar sobre o que é a economia do hidrogénio, deixando aos meus ouvintes, que são vocês, as conclusões críticas daquilo que eu vou afirmar com base nos factos e na ciência. A primeira coisa que quero referir é quando nós falamos de hidrogénio, o motivo que nos traz aqui é um dos 3 domínios cruciais do nosso dia-a-dia, que é o domínio da energia. Tudo aquilo que nós temos à nossa volta se pode agrupar em torno destes 3 domínios, a matéria, o conhecimento e a energia. Não vou entrar aqui em detalhes, porque isso era uma discussão longa. Mas todos reconhecem que a energia é vital em qualquer processo. E quando aqui falamos de energia, estamos a falar da energia que faz mover o mundo, mas a energia mais importante, isto é um parênteses, que muitas vezes a gente se esquece, é a energia que nós colocamos em cima da mesa e que colocamos dentro de um prato, não é? E vamos buscar à despensa e ao frigorífico, a energia química. Mas pronto, a outra energia também é utilizada para que essa nos seja disponibilizada. Isso era uma discussão muito longa, mas falar de energia. Bem, e sobre a energia, a transição energética está a acontecer, como todos sabem. Aliás,
desde o século XVIII, que o homem diversificou da energia da natureza, vento e água, nas azanhas e nos moinhos, e muscular dos animais. Eu peço imensa desculpa de estar a interromper, peço imensa desculpa, mas estão pessoas que não conseguem entrar, Paulo. Desculpem, sim, estar a interromper. Há pessoas na sala de espera, sim. Está registado no grupo do Carriço que há pessoas que não conseguem entrar. Muito bem. Há sala de espera, há 5 pessoas em sala de espera, diz aqui eu ia pedir o favor de acionar, que eu agora, como lhe passei o anfitrião, não os consigo ver. Acionar como? Dos fazer entrar. Há 6 pessoas em sala de espera. O que é que eu posso fazer? Eu não tenho permissão para fazer isto. Vamos lá, então. Siga, por favor. Aparece aqui uma opção de convidar. Sim, deixa-me lá ver. Convidar. Não sei. Olha, eu não sei. Pronto, eu não sou o anfitrião. Não, siga. Sim. Siga. Pronto, mas estava a dizer que a transição tem vindo a ocorrer primeiro com o carvão, depois com o petróleo, depois com o gás natural e depois com as energias nucleares por aí fora. Mas o que nós podemos constatar no século XX é que nós exploramos intensivamente no início do século energias abaixo do solo, o carvão, várias formas, o petróleo, o gás natural e o urânio, que têm repercussões, portanto, são utilizadas por via da combustão e libertam dióxido de carbono e outros gases tóxicos, gases de efeito de estufa. Desde há uns tempos para cá, com a exploração da hídrica e, mais recentemente, das renováveis, para diversificação, nós estamos a explorar, sobretudo, energias que estão acima do sol, fontes de energia, que é o sol diretamente, através do solar fotovoltaico e do solar térmico, e depois indiretamente, que é o sol que causa tudo isso, a água, a hídrica, o vento, a biomassa. Pronto. Mas o que eu quero referir é que há um comum em todas estas formas de energia primária da natureza. É que as tecnologias que nós utilizamos convertem a energia que está disponível na natureza, com características de intermitência, em eletricidade. E por isso nós, sobretudo durante a segunda metade do século XX em diante, estamos a assistir à emergência crescente de uma economia dos eletrões, ou seja, transporte de energia com eletricidade, em detrimento de uma diminuição relativa da economia das moléculas do carvão e do petróleo. Portanto, esta tendência vai se agravar ao longo do século XXI e como essas fontes de energia acima do solo têm associadas emissões de carbono mais baixas que as fontes fósseis, nós estamos lentamente a descarbonizar a nossa economia energética, tanto com esta emergência da economia dos eletrões. Ainda neste contexto, eu queria também deixar muito claro, não é comum todas as pessoas estarem na posse deste conhecimento. Há pessoas que pensam ou que acreditam que é possível criar energia. Não é possível criar energia. É possível apenas converter uma forma de energia noutra forma de energia. Portanto, a primeira lei da termodinâmica, que é inviolável, diz-nos que a energia não pode ser criada, só pode ser convertida de uma forma noutra. E um exemplo muito simples é vocês olharem para um aerogerador quando não há vento. Não, ele quando não há vento está parado, não nos dá nada. Portanto, o vento faz com que as pás se desloquem, estão num eixo, o eixo roda, converte energia mecânica e o alternador converte energia elétrica. A mesma coisa numa hídrica, no verão, se não houver água. Isto é a primeira lei da termodinâmica. Portanto, a energia não pode ser criada, só pode ser convertida. E a segunda lei da termodinâmica diz uma coisa adicional muito importante, que durante este processo de conversão perde-se sempre alguma energia. Portanto, ou seja, nenhuma tecnologia tem rendimento de 100%. Isto é válido nas tecnologias de captura e é válido nas tecnologias de uso. O motor do vosso automóvel recebe a energia de 1 litro de gasolina e disponibiliza no veio para aí 15 a 17% da energia que consome. O resto chamam as perdas. Se for um motor elétrico, vocês metem 1 kWh de potência e têm para aí 900 watts-hora. As perdas são mais baixas. Portanto, quanto maior for o rendimento, menor são as perdas e, portanto, não há tecnologias. Isto é um conceito muito importante para vermos à frente. Há um outro conceito muito importante que também é menosprezado na nossa sociedade e, sobretudo, pela classe política, economistas, juristas, é o conceito de
herói. O herói, como diz ali em cima, é a taxa de retorno energético da energia investida. E este conceito traduz-se da seguinte forma. Todos vocês compreenderão que para edificar um empreendimento qualquer para captar energia, seja um parque solar, seja um parque eólico, seja uma barragem, é necessário investir energia. As máquinas têm que terraplanar, é preciso construir os diques, as paredes, há um investimento em energia. E depois, quando aquele empreendimento começa a funcionar, tem um tempo de vida, que são décadas, ou até muitas décadas, no caso do solar fotovoltaico são 25 ou 30 anos, vai-nos devolver energia. E isto é válido com tudo. É válido para explorar um barril de petróleo, algures no mundo, e fazê-lo chegar, parte desse petróleo, ao depósito do nosso automóvel, sob a forma de gasolina ou gasóleo. Também há um investimento em termos energéticos. A taxa de retorno é muito importante. E o que é que se verifica na taxa de retorno ao longo do tempo do petróleo que está aqui em cima, do shale gas, das areias bituminosas, do etanol, que são biocombustíveis? A taxa de retorno é muito baixa e tem vindo a diminuir. Por exemplo, quando nós temos um posto de petróleo que era abundante nos anos 70, mas hoje é necessário muito maior esforço, à maior profundidade, nós temos que investir muito mais energia. Estão-me aqui a tentar ligar, peço desculpa. Estou sim? Professor, é o Serafim Riain. Eu não estou conseguindo entrar e há muita gente que não está a conseguir. Eu estou a tentar contactar com o Paulo, mas ele está com o telefone desligado, ele deve estar ouvido. Então eu vou falar com ele. Diga-lhe que se calhar o melhor é adiar esta palestra e pedir desculpa e marcar outra data. Olha, peço desculpa. O professor Paulo está-me a ouvir? Eu estou a ouvir. Não, o professor Paulo. Estou perfeito, professor. Sim, olha, é que o Sr. Serafim Riain estava a dizer que há muita gente que está a tentar entrar e pronto, é frustrante para essas pessoas que se inscreveram. Há 14 participantes, pelo que eu vejo aqui. Para mim, podemos interromper o que quisermos. Dê-me só um instantinho, só para ver se os consigo fazer entrar. Mas se for aí à sala de espera, é capaz de permitir que eles entrem. Sim. Ele já está a tentar resolver. Diga ao Paulo que vejam o que podem fazer e entre uma análise melhor falamos outro dia. No Zoom dá para retirar essa função e dá para todos entrarem em simultâneo, dar permissão Pois eu acho que não ter estas restrições, não é? Mas aqui como criaram aquela questão das inscrições, talvez seja por isso. Mas agora dá para retirar. Bom, professor, até já. Se eu conseguir entrar. Sim. O Sr. Serafim Riain também não consegue entrar, porque eu estou a perceber. Não, há várias pessoas mas ele já cá esteve, não sei porque é que também... Ele já esteve cá. Pois é verdade. Não sei o que é que se passa. Pode ter saído sem querer. Pois deve ter sido sem querer, mas há aí uma... E agora não entra. Pois, agora não entra, não é? Professor, veja se consegue novamente tomar a apresentação. Sim, eu acho que consigo, sim. Que eu, entretanto, tive que retirar. Para partilhar a tela. Já estão a ver, não já? Perfeito. Sim. Pronto, estava eu a dizer que estávamos a falar do herói e o que é que acontece? As tecnologias clássicas, ou as explorações clássicas, nomeadamente, por exemplo, o petróleo. O petróleo no Iraque, quando foi o início da exploração, tinha uma relação, porque uma unidade de energia investida tinha um retorno de 60 unidades de petróleo. Estava aqui para cima. Hoje, esta relação já é de 1 para 4 ou 1 para 5. Claro, nós investirmos um barril de petróleo de energia e recuperar 4 ainda é viável, porque temos 13 de saldo. Agora, quando chegarmos à altura em que nós temos que investir um barril para recuperar um barril, estamos a trabalhar para nada, para não ter retorno. E o que é que acontece? O que acontece? Todos os biocombustíveis têm taxas de retorno muito, muito baixas. E o hidrogênio tem uma taxa de retorno é o pior deles todos, como vocês veem aqui. Já as tecnologias que nós captamos renováveis para nos darem eletricidade, o vento, o solar, a hidro, têm taxas de retorno energético muito altas, como vocês veem aqui, com tendência para continuarem a aumentar, porque
o homem consegue cada vez mais fazer painéis solares e outras tecnologias com muito menor investimento de energia, levam menos silício, levam materiais orgânicos, levam outros tipos de materiais. Portanto, a investigação científica permite que, por exemplo, um retorno de um painel solar, que vocês veem por aí, solar fotovoltaico, energético, aqui há 5 anos ou 6, era para aí de 3 anos. Era necessário estar ao sol 3 anos para captar a energia que ele foi necessário investi-lo para o colocar naquele lugar. Hoje, este retorno é de 3 dias, com o filme fino, com as tecnologias de pulverização de silício sobre o vidro, o retorno é de 3 dias. Colocamos e, passado 3 dias, já nos devolveu a energia. Portanto, como vocês veem, aquilo que aparece aqui a verde, aqui a parte hídrica estava aqui bastante limitada porque já não há muitos sítios para explorar, agora o sol e o vento ainda há muitos sítios para explorar. Outro aspecto que eu queria também desmistificar, e antes de entrar, estou quase a entrar na parte do hidrogênio, é dizer-vos que não há nenhuma energia verde no sentido em que nós dizemos por aí das 0 emissões. Não há 0 emissões. Se vocês virem, o que temos de pior para produzir eletricidade é o carvão. O carvão, em números redondos, emite 1 kg, 1000 gramas de CO2 equivalente para a atmosfera, por quilowatt-hora. O petróleo, o fuel óleo, ainda é utilizado em muitas ilhas, na Madeira, nos Açores e por aí muito fora. Mas o gás natural, dentro dos fósseis, é o que tem as emissões mais baixas. Mas depois temos aqui as renováveis todas aqui. Vocês veem aqui, junto do solar fotovoltaico, isto aqui não é 0. Não tem a gravidade disto. Ou seja, a intensidade de carbono emitida por cada quilowatt-hora não é nunca 0. Nós produzirmos 1 kg de hidrogênio verde com eletricidade, ele não pode ser nunca associado a 0 emissões, porque a eletricidade, como foi produzido, não tem 0 emissões, já vos mostro isto mais à frente. Só para vos dar um aspecto disto, eu coloquei aqui este slide. Quando vocês olham para um parque eólico, que nessas montanhas vocês veem, e provavelmente muitos já estiveram junto de uma torre eólica, aquilo é um monstro, não é? Isto é de um parque, é de uma imagem real de um parque. Isto que está aqui é a sapata de uma torre eólica. A sapata de uma torre eólica, lembrem-se, há sapatas, que aquilo é betão e aço, sapatas pesarem 2000 toneladas. As torres eólicas grandes que estão a ser instaladas de 5 e 6 megawatts levam uma sapata de 2000 toneladas. Esta que está aqui é uma sapata da Lagoa Funda, que é um parque eólico, o mais produtivo que nós temos em Portugal, que fica a norte do Cabo de Sagres, virado na costa atlântica e virado para o Atlântico. Portanto, é um parque onshore, em terra, que tem as vantagens do offshore, do fluido laminar do vento e dos ventos de um oceano onde não há montanhas nem obstáculos. Este parque tem 6 aerogeradores da fase inicial de 2 megawatts, que são pequeninos, e levou de betão, nas 6 bases, 4.500 toneladas, aço 1.266, cobre 65, por aí fora. Ou seja, vou-vos só situar no betão. 4.500 toneladas de betão são mais de cerca de 1000 caminhões de betão. 1000. Vocês veem-nos ali atrás, veio o tamanho disto. Ora, o caminhão, para levar 4 ou 5 ou 6 toneladas de betão e subir aquela serra e pôr lá acima, gasta gasóleo. O betão em si é cimento e areia, tudo aquilo tem emissões. Ou seja, há um perfil muito grande de emissões. No dia que o parque está concluído, que o aerogerador está montado e que se alguém vai lá na cerimónia, carrega num betão e aquilo começa a rodar, houve uma quantidade colossal de emissões que vão ser diluídas ao longo do tempo de vida da produção pelas unidades produzidas. Imagina se aquilo custou 1000 toneladas e se aquilo vai produzir 1 milhão de quilowatts-hora, que são exatamente 1000 vezes 1000, vai indiretamente emitir 1 kg de CO2 por cada quilowatt-hora. Claro que ele produz muito mais, mas neste parque específico as emissões, é o melhor do país, são de 14 gramas de CO2 por cada quilowatt-hora de eletricidade produzido, tendo em conta a análise de ciclo de vida deste produto. Outra coisa que eu queria também referir é o seguinte: nós, quando referimos a energia, sobretudo a energia que faz mover o mundo, os automóveis, que nos aquece a casa,
Não estou a falar aqui da energia química, o alimento, aquilo que nós comemos, que essa é que é a mais importante de todas, não é? Mas se for falar da outra, nós podemos associar que a energia, só precisamos de energia para 5 domínios, só. Está aqui tudo. Acionamento mecânico, iluminação, aquecimento, alimentação das TIC, tecnologias de informação, o vosso telemóvel, o computador, aliás, o meio que estamos a utilizar aqui para comunicar, e transporte de informação em redes com fios e sem fios. Hoje o wireless, como sabem, e a via satélite tem muita informação. E se vocês virem, estes 5 domínios são proporcionados por utilidades, estas 5 utilidades, podem ser proporcionados exclusivamente por eletrotecnologias. E as eletrotecnologias consomem energia. Portanto, nós, quando pagamos o quilowatt-hora, não queremos pagar o quilowatt-hora. Queremos pagar é que nos aqueça a água, que nos alimenta as lâmpadas, por aí fora. Ou seja, é possível, produzindo eletricidade crescentemente descarbonizada, termos eletrotecnologias que nos dão tudo. Vocês hoje, se entrarem no edifício moderno, não têm lá nem gasóleo, nem gás. Eu tenho uma casa há 22 anos e não tem gás nem gasóleo, só tem eletricidade e água, mais nada. Portanto, isto era também para deixar esta ideia. Então, a eletricidade, podemos ter tudo o que necessitamos e não precisamos de gás para nada. Agora, neste processo de conversão, as fontes de energia mais abundantes, renováveis, primeiro é o Sol. O Sol tem um potencial colossal para nos alimentar. Cada um de nós necessitaria, se toda a humanidade, ou pelo menos os países da OCDE, necessitaria apenas de 20 metros quadrados de painéis solar fotovoltaicos, com a tecnologia atual, per capita, para suprir todas as suas necessidades de energia. Claro que ainda não existe isso. Só que as fontes renováveis têm um grande problema. Elas são intermitentes. Todos vocês sabem, podem apostar com quem quiserem, que hoje não há sol a esta hora em lado nenhum em Portugal. E amanhã, à mesma hora, também não há. Né? Portanto, o sol é determinístico. O vento é mais flutuante. Mas os parques solares e os parques eólicos têm uma taxa de disponibilidade da potência que se instala, que é apenas, no caso do parque eólico, em termos médios, de 20% da potência instalada, e na caso dos eólicos é apenas de 10%. Ou seja, um parque solar de 10 megawatts de potência apenas disponibiliza num ano uma potência contínua de 10%, 1 megawatt. Porquê? Porque não há sol durante a noite, muitos dias também não há sol, o sol não tem a mesma intensidade de manhã e à tarde, no inverno há poucas horas, por aí fora. Ou seja, aqui surge então a necessidade, deste mundo que está a emergir de fontes renováveis, de termos a necessidade de armazenamento de energia. Armazenamento no ciclo diário, armazenar durante o dia para consumir na noite, e armazenamento sazonal. Armazenar quando há abundância, no verão há muito sol, no inverno há muito pouco, e no inverno temos mais necessidades de climatização que temos no verão. Portanto, o armazenamento de energia. Eu vou utilizar esse slogan, então, o inglês é o Energy Storage, e fiquem com a ideia que antes da pandemia já era, com a pandemia diminuiu, é a área científica para onde são canalizados neste momento mais recursos financeiros, maior importância, e os maiores multimilionários é nesta área que estão a apostar muitas fichas. Estou a falar de Bill Gates, estou a falar de Jeff Bezos, estou a falar de Elon Musk, estou a falar da China, estou a falar de todas as superpotências. Porque quem resolver o problema do armazenamento de energia, tal como Arquimedes dizia, dai-me um ponto de apoio e levantarei o mundo, tem resolvido o problema da energia. Porque a captura hoje não é problemática. Captamos a energia que queremos a preços muito baixos. Bem, então, chegados aqui, vamos então falar sobre o que é a economia do hidrogênio. A economia do hidrogênio é uma alternativa ao uso da economia que está a funcionar. E a economia que está a funcionar na vossa figura que tem no vosso ecrã é a economia que está do lado esquerdo, representada a amarelo, a economia dos eletrões, que se caracteriza genericamente por nós utilizarmos fontes de energia renovável e não renovável, o caso das centrais a gás natural e nos países que têm centrais nucleares, aqui Espanha, e centrais a carvão. Portanto, a eletricidade é produzida e é transportada em tempo real entre a produção e as cargas, que são aqueles 5 grupos que eu já referi atrás. As nossas lâmpadas, os nossos computadores, o nosso fogão, o nosso forno, o nosso cilindro de água quente, o nosso esquentador. Ou seja, a eletricidade flui daqui para aqui
com uma economia que está a funcionar, tem 125 ou 130 anos de vida, começou no final do século XIX, portanto, a grande expansão no século XX, chamada economia dos eletrões. E o que é que caracteriza esta economia dos eletrões? Primeiro, desenvolve-se em tempo real. A Europa tem múltiplos sistemas a gerar e tem múltiplas cargas a consumir. Em cada instante tem que haver equilíbrio. Se aumenta as cargas, é preciso aumentar a geração. E aí, as centrais térmicas despacháveis, no caso do gás natural, é como nós no automóvel, carregamos no acelerador e ela aumenta a potência, não é? Mas o mais importante de referir é que, entre a produção e o consumo, com uma infraestrutura que está edificada, o rendimento energético é de 90%. Para cada unidade de energia que é produzida aqui, e agora vou falar numa linguagem metafórica, imaginem, por cada quilowatt-hora, imaginem 1 quilo de arroz, ali em cima. Chegam aqui 900 gramas. Onde é que se perdem as 100 gramas? Olha, no transformador elevador à saída da central, nas linhas de transporte, no transformador redutor de muito alta tensão para alta tensão, depois da alta para a baixa, depois, há perdas. 90% é o rendimento desta cascata. Então, isto tem vindo a funcionar, está a funcionar, e o que é que surgiu há uns anos para cá? É a tentativa de impor a economia do hidrogênio. Nós vamos produzir eletricidade renovável, como já disse, não há eletricidade renovável sem emissões, tem sempre emissões. Nós vamos converter essa eletricidade através de eletrólise com água, compô-la nos seus elementos da água, o H2 e o O. Portanto, o H2 é o hidrogênio, é a molécula mais simples do universo. Não existe hidrogênio simples, existe sempre forma de molécula. E então a economia do hidrogênio situa-se entre a eletrólise e a pilha de combustível. E depois voltamos a converter o hidrogênio em eletricidade para usar nas cargas ou para queimar. Só que esta economia é material, exige, enquanto que um eletrão que é produzido aqui em Portugal chega à Alemanha em 1 milissegundo, 3.000 quilómetros, se vocês produzirem aqui 1 quilo de hidrogênio em Portugal, demora a chegar à Alemanha, ou seja, onde for o tempo que o transporte o leva a demorar. Já vamos ver isso. Mas depois há outra coisa aqui. A eletrólise pressupõe o uso de água pura, H2O, puro, sem sais minerais, nada, puro, H2O. Vocês têm eletrólise, água pura na Amareleja agora no verão? Vocês têm água pura no alto das montanhas onde são os aerogeradores? Não têm. Ou seja, é sempre preciso levar eletricidade até onde possa ser feita a eletrólise. Mas depois de feita a eletrólise, este gás tem características que aí é que determina tudo, e a química e a física não se manipula com jogadas financeiras nem com nada, e já vamos falar isso. Portanto, só para adiantar, o rendimento energético daqui até aqui, utilizando este braço direito da economia material, do hidrogênio, é da ordem dos 20% a 25%. Ou seja, com a mesma metodologia, a mesma analogia, se tiverem 1 quilo, aqui chegam 250 gramas, 750 gramas para. Ou seja, para desmistificar, o hidrogênio, tal como o eletrão, é apenas um portador de energia, porque a fonte de energia é a tecnologia de captura que vai buscar ou sol, ou vento, ou água, ou carvão, ou nuclear, que está aqui a produzir a eletricidade. E podemos utilizar o caminho do lado esquerdo com eletrões, ou o caminho do lado direito com hidrogênio, e vamos ver, portanto, o hidrogênio é apenas um portador de energia. Quando ouvirem alguém dizer é uma fonte, essa pessoa não sabe o que está a dizer, não quer dizer que esteja a falar com segundas intenções, mas não sabe o que está a dizer. Bem, e os parâmetros que ditam as regras, isto pode-se resumir da seguinte forma. O hidrogênio é uma molécula com características que tem muita densidade de energia por peso. 1 kg de hidrogênio tem 13 vezes, não chega a 3, 2,3, 6 vezes, a energia de 1 kg de querosene ou de gasolina, que estão aqui. Portanto, a gasolina tem aqui uma densidade de energia de 11.800 e poucos watts-hora por quilograma. O hidrogênio tem 33.000. Tem praticamente quase 3 vezes mais. Só que tem mais energia, só que ocupa muito volume. E para conter essa energia requer vasilhas muito pesadas. Vocês imaginem, já vou mostrar à frente, vocês para
meterem 1 kg de hidrogênio, têm uma vasilha que pesa no mínimo 100 kg. Vocês percebem facilmente a analogia entre a gasolina e o gás propano, ou butano. Já viram qual é o peso de uma botija de butano? Agora, se aquilo se desse o salto para o hidrogênio, multipliquem aquilo, não é por 4 ou 5 vezes, a vasilha que exporta a gasolina para a vasilha que exporta o butano, multipliquem por 100 vezes. Portanto, ou seja, o hidrogênio é uma molécula, tem muita densidade de energia por peso, mas tem muito baixa densidade de energia por volume. E exige vasilhas muito pesadas. Só para vocês terem uma ideia, 1 kg de hidrogênio a 200 bar ocupa 20 vezes o volume da gasolina. E 1 kg de hidrogênio no estado líquido, a 253 graus negativos, ocupa 4,5 vezes o volume. Portanto, 20 vezes se for gasoso, 4,5 vezes se for líquido. Bom, já vamos ver. Portanto, isto são imposições da ciência básica. Isto não se muda. Se vocês disserem, mas eu vou aqui arranjar um chumbo, vai ser muito leve. Não há chumbo leve. O chumbo tem a densidade que tem, esta molécula tem as características que tem, isto são as limitações da ciência básica. Bem, eu tenho aqui uma comparação que é o seguinte. Vocês veem aqui um jerrycan com 1 litro de gasolina. E 1 litro de gasolina tem 9,5 kWh de energia. Se nós quisermos utilizar o hidrogênio para levar a mesma quantidade de energia, os 9,5 kWh, temos uma botija que pesa 36, o melhor que há, 36 kg e ocupa 18 litros, para a mesma quantidade de energia. Se quisermos utilizar sob a forma líquida, o peso é mais baixo, mas o volume é muito alto. E se quiserem utilizar ainda sob a forma de íon de lítio, com a tecnologia atual, a mesmo litro de gasolina requer uma bateria que tem 19 litros e 38 quilos. Mas vejam aqui a comparação entre a eletricidade, a eletroquímica da bateria e a eletroquímica do hidrogênio. São valores muito semelhantes e já vos vou mostrar exemplos práticos. Ou seja, eu queria deixar só a ideia, o hidrogênio é leve, mas exige vasilhas muito pesadas e já vão ver casos reais como é que isso se repercute depois na prática. Bem, eu tenho aqui uma representação de um veículo típico que é utilizado para transportar hidrogênio em distâncias curtas, em sistemas, em parques industriais, onde o hidrogênio é produzido, tipo o nosso parque lá embaixo de Sines, e em Espanha, onde existem indústrias químicas e petroquímicas e refinarias e produção de amoníaco para fertilizantes, por aí fora. Mas o que eu quero dizer-lhes, e agora aqui, isto é uma conversa que é rigorosa e tem que ser séria, este caminhão que vocês veem aqui, isto é real, e terem isto na internet, leva, vejam, está ali sublinhado, 300 kg de hidrogênio. A carga útil deste caminhão é levar 300 kg de hidrogênio. E este caminhão pesa cerca de 30 toneladas. O trator, o semi-trailer e os tubos em aço, e leva estes 300 kg cerca de a 228 bar. Pronto. Pode ir a pressões um pouco mais altas. Pronto. Ou seja, o que vocês veem aqui é um caminhão que pesa 30 toneladas para levar 300 kg de hidrogênio. Ou seja, a carga útil que ele leva é de 1% da tara, do peso bruto. Faço-me entender? Todos percebem. 1% do peso bruto. Depois há outra coisa, eu mais à frente vou referir, que é o seguinte. Se vocês quisessem, todos sabem como é que é abastecido os nossos postos de abastecimento de combustível para este país fora. Vem um caminhão da refinaria, que agora já não há Matosinhos, vem tudo lá abaixo de Sines, ou de Espanha, e traz 25 ou 30 metros cúbicos de gasolina ou gasóleo. É um caminhão igual a este, alimentado a diesel, está ali o depósito. Se vocês quisessem transportar a mesma quantidade de energia que leva um caminhão de diesel ou de gasolina em hidrogênio, tinham que transportar 18 caminhões para a mesma quantidade de energia. Imagina que tinham um posto de abastecimento e queriam levar lá a mesma quantidade de energia. 18 vezes. 18 vezes. Ou seja, da aplicação que vou disponibilizar, o que está aqui ao fundo são links onde está esta informação, a prova desta informação. Se vocês quisessem transportar o hidrogênio, este hidrogênio, que tem os 300 kg, ocupa um volume que é cerca de 10 vezes mais elevado para a mesma quantidade, 10 vezes mais que a gasolina. Se ele for liquefeito,
E atenção, para liquefazer o hidrogênio é preciso baixar a temperatura do gás até 253 graus Celsius negativos, até 20 graus Kelvin. Isso é um dispêndio brutal, existem sistemas de criogenia muito especiais e é muito caro. Só para essa operação, se tiverem 1 kg de hidrogênio e o quiserem liquefazer, vão consumir cerca de 30% da energia do hidrogênio e ficam com apenas 0,7 sob forma líquida. Porque nós nunca podemos esquecermos, todas estas operações consomem energia. Este caminhão que vocês veem aqui, também está aqui a referência, leva 7 toneladas de hidrogênio, é equivalente a 20 mil litros de gasolina, só que isto é um depósito de 100 metros cúbicos. Porquê é que é de 100 metros cúbicos? Porque para levar, para já tem o isolamento da parede. O depósito não é aquilo. A parede tem para aí 30 centímetros de diâmetro, para isolar. Mas também é um sistema. Isto existe em alguns sítios, isto é dos Estados Unidos, para levar à proximidade, mas o transporte de hidrogênio também só se pode fazer a distâncias muito curtas e a pressões muito baixas, e se o hidrogênio que vai ali dentro estiver muito tempo lá e se a temperatura aumentar, o tanque explode. Acima a menos 250 ou menos 240, o hidrogênio passa de líquido a gasoso, explode. E as consequências disso são extremamente perigosas. Transporte por navios. O que o nosso poder político dizia que íamos exportar hidrogênio verde de Portugal para Roterdão e essas fantasias por aí fora. Só existe uma experiência até hoje no mundo, que foi a Kawasaki, que lançou este barco para fazer... Pronto, foi uma coisa experimental em dezembro de 2019, e este barco, a informação foi muito, muito, muito fechada, este barco explodiu na viagem inaugural. Isto é público. E o barco funciona a gasóleo, diesel. Portanto, vejam bem, a utopia estar a promover uma economia com base no hidrogênio com motores a consumir diesel. Pronto, mas este barco que levava apenas 1.250 metros cúbicos de hidrogênio líquido correspondia a 275 metros cúbicos de diesel. A energia efetiva que o barco levava. Quer dizer, isto para um navio é uma coisa irrisória, é um pequeno tanque. Pronto. Agora, há pouco já referi um pouco, e aqui agora mais em detalhe, sobretudo para as pessoas que estão preocupadas com o armazenamento. A economia do hidrogênio tem uma cascata. Começa com a energia elétrica, pode ser produzida de qualquer forma. Se nós queremos hidrogênio verde, temos que produzir energia com fontes renováveis. O eletrolisador, que requer água pura, como já referi, que tem um rendimento máximo da ordem dos 70%. Okay? Se vocês meterem aqui uma unidade de energia vezes 0,7, perde-se aqui 30% de energia. Depois, o hidrogênio tem que ser comprimido ou tem que ser liquefeito. Comprimido para meter dentro daqueles tubos, que um caminhão leva 300 kg, ou liquefeito para meter num depósito bem isolado. Tanto uma operação como outra são extremamente dispendiosas. A compressão tem rendimentos da ordem dos 90%. Portanto, 10% da energia deste 0,7, 10% é gasto para o comprimir. Se for a liquefação, o rendimento é da ordem dos 70%. Quase 30% da energia é gasta para o liquefazer. Então, depois disto, sob a forma de gás ou sob a forma líquida, nós podemos armazenar o hidrogênio. Sob a forma líquida, não há muito tempo, mas sob a forma gás, podemos armazenar o hidrogênio. Só que os depósitos para armazenar o hidrogênio têm tamanhos colossais, e mais à frente vou-vos mostrar um exemplo concreto, e por isso é que se estuda a possibilidade de, nos lugares onde explora-se algema pelos processos que existem entre Leiria e Figueira da Foz, zona do Carriço, existem grandes cavernas a grande profundidade, que eram cavernas que estavam cheias de sal, foi injetada a água foi diluindo o sal e foi explorando sal durante muitos anos, e hoje, se nós bombearmos essa água para fora, fica lá um buraco vazio. Estes buracos estão a ser utilizados para armazenar gás natural, neste momento. Mas também estão a pensar utilizá-los para armazenar hidrogênio. E pode-se armazenar. O grande problema, não é que isso não funcione, isso funciona. O grande problema tem a ver com o rendimento da cascata.
Nós metemos hidrogênio lá dentro e depois é preciso transportá-lo, nós não vamos consumi-lo lá, ou transformá-lo lá em energia elétrica, ou transportá-lo à distância. Então, se nós tivermos, depois da compressão, o transporte, como já referi, por caminhão, por pipeline ou por navio, pode gastar, se for consumido localmente, o custo de transporte é zero. Imaginem numa fábrica que está a produzir hidrogênio e a consumi-lo, logo ali ao lado, como na Borealis e outras químicas que existem pelo país, o custo de transporte é zero, é produzido e consumido. Mas se tivermos que levar a grande distância, o custo, a energia do hidrogênio nem sequer é suficiente para transportar, ou seja, a perda é total. Nós neste momento estamos a explorar autocarros em Cascais a hidrogênio, e que o hidrogênio vem de Espanha. E o hidrogênio, ao vir de Espanha, o caminhão gasta muito mais. O caminhão, se fosse alimentado a hidrogênio, não chegava a Portugal, não conseguia ir e vir. Okay? Isto são dados reais. Portanto, o transporte, tudo depende das distâncias. Mas, se virmos aqui a cascata, 1 vezes E,7 dá 0,7, vezes V9 dá 63. Agora há aqui o transporte. Vamos imaginar que temos aqui uma exposição. Temos aqui já só metade da energia que tínhamos. E depois chega a fuel cell. A fuel cell é uma unidade que converte hidrogênio em eletricidade. É o que tem, por exemplo, os nossos submarinos que temos em Portugal, que utilizam unidades da Sinavi, da Siemens, que têm rendimentos máximos da ordem de 52%. Portanto, se virmos aqui estes 48 vezes metade, dá. Ou seja, a cascata do hidrogênio, nós com 1 kWh de eletricidade, vamos obter 0,5 kWh de eletricidade no final, o chamado power to power. Se for o power to gas, este rendimento é superior, mas o rendimento das queimas também não é 100%. Temos sempre aqui perdas. Há aqui uma observação engraçada que eu queria fazer, que é o seguinte, e há pouco referi aqui, até está aqui, os Siemens, Sinavi e PEM, as fuel cells são utilizadas nos nossos submarinos. Quando, aqui há uns anos, foi decidido a aquisição de 2 submarinos daquela tecnologia por Portugal e 5 pela Grécia, e não há mais no mundo, só há 7, não há mais. Também o Japão fez um estudo, o Departamento de Defesa do Japão fez um estudo, pediu às Siemens, olha, mandem-nos para cá umas células, nós queremos fazer testes intensivos para vermos qual é o comportamento real das células, fuel cells, a trabalhar. Isto que está aqui é extraído de um documento que está disponível na internet, que o Ministério da Defesa japonês, depois de investigar, chegou à conclusão que as células Proton Exchange Membrane, que é esta tecnologia, têm 40.000 horas de funcionamento contínuo, se for sempre a funcionar. Até são 40.000 horas, são 5 anos, mas se for no pá-arranca, no eletrolisador em terra que funciona com energia solar, ou num submarino que não está sempre a funcionar, realistic start and stop cycles, estimated lifetime, é de 2 a 4.000 horas. 4.000 horas é meio ano. Isto foi a conclusão que o Departamento de Defesa do Ministério do Japão chegou. Eu não estou a ser má língua, estou a ir a buscar a informação onde ela estava disponível. Claro que o governo japonês não investiu nisto. Ponto. Pronto. E agora os outros investiram, não vou dizer nada. Ou seja, antes de avançar, a tecnologia de suporte à economia do hidrogênio é eletroquímica pura, é metalomecânica, é mecânica fina de compressão e criogenia, e o eletrolisador e a fuel cell dependem, sobretudo estas PEMs, Proton Exchange Membranes, dependem do metal que vocês já ouviram falar, que é muito abundante e muito barato. Chama-se platina. Obviamente estou a ser irónico, não é? Não há platina para massificar uma economia destas. Não há platina. Há platina, mas não é para massificar, não é para termos isso abundante por aí fora. Pronto. Mas temos que avançar. Agora, do ponto de vista... há pouco falei do rendimento, portanto, se nós tivermos uma unidade de energia, no final temos 1/4. Se vocês quiserem ter uma unidade de energia no destino, para compensar o tal rendimento, vocês têm que ter 4 unidades de energia no começo. Não é? 4 vezes 0,25 dá 1. É uma aritmética muito simples. É? Ou seja, para vocês terem 1 kWh que chega à vossa casa, do power to power, têm que ter 4 vezes mais tecnologias de geração. Em vez de terem um aerogerador, têm que ter 4. Em vez de terem um parque de 1 megawatt, têm que ter 4 megawatts.
para a mesma energia. Okay? Se tiverem um parque solar, eletricidade, economia dos eletrões, com rendimento de 90%, para terem aqui 1 kWh, chega à vossa casa, têm que enviar 1,11 vezes 0,9, dá o tal 1, ok? Mas há aqui outra questão que é o seguinte. Eu referi lá atrás que a energia solar fotovoltaica tem taxas de emissão médias de 40 gramas de CO2 por cada kWh. 40 gramas. Ora, se nós precisamos de 4 vezes 4 kWh para produzir 1 kWh com a economia do hidrogênio, nós já emitimos, sem contar com a cascata de emissão destas tecnologias, mas o kWh de eletricidade renovável, do power to power, já vai em 160 gramas por cada kWh, que é 40 vezes 4, que nós, para termos aqui, temos que produzir 4. E ele emitiu. Pronto. Ou seja, a economia do hidrogênio, volto a repetir, funciona. Funciona. E costumo dizer aos meus alunos que se alguém quiser, e agora vou aqui meter um parênteses, não tem nada a ver com o hidrogênio, mas vocês vão ver. Se alguém quiser criar uma qualidade especial de presunto de pata negra em Portugal, pode alimentar os porcos pata negra à lagosta. E que lhe deve dar um presunto especial. Mas já estão a ver quanto é que ia custar cada alimentação, não é? Pronto. Ou seja, isto funciona. Só que isto agrava as emissões relativamente à eletricidade, em 360, agrava o preço, porque se aqui 1 kWh de eletricidade desta custava 2 cêntimos, aqui tem que custar 8. Só pelo custo da energia. Fora as cascatas todas do que está essas tecnologias que estão aqui. Portanto, sem contar os custos da infraestrutura. Portanto, eu não posso ser mais exaustivo, isto demorava muito mais tempo. Olha, então é assim. Eu vou referir mais à frente. Existem, para mim, 3 personalidades no mundo, para mim são autoridades nesta matéria. Primeiro é o professor Ulf Bossel, que na década de 70 era um grande entusiasta do hidrogênio e criou a Fuel Cells Forum, na Europa. O outro é o professor Furfari, que escreveu este livro, e eu tirei esta parte da página 111 do livro, que acabei de ler há dias. Ele esteve aqui em Viseu, veio a uma conferência em Forsembra. Diz assim: o mercado está a ser forçado através de subsídios, enquanto que há um problema químico que não pode ser resolvido financeiramente. A química, a ciência, não se resolve tirando dinheiro para cima dos problemas. E depois ele diz aqui, todos sabem ler, o que é que está ali, não é? Pronto. Portanto, eu quis aqui pôr para ver. Bem, agora questões práticas. Nos transportes, todos vocês conseguem ver o que é que está aqui. O que está aqui é a plataforma de um carro elétrico, neste caso é um Tesla, mas se for um BMW ou se for um Volkswagen ID2, ou ID3, ou ID4, ou se for qualquer outro carro, um BYD, é isto. Tem a plataforma da bateria aqui em baixo, que recebe energia elétrica, armazena a sua forma química e liberta energia elétrica. Tem aqui o propulsor e o carro elétrico é isto, que tem este preço, esta autonomia, esta bateria, este motor, este peso e este preço. Até já custa menos de 40 mil. E carrega em qualquer lugar. Se vocês forem aos sítios de Bairro Recôndito, traz os montes, ou à beira baixa, onde houver uma tomada de 230, 50 Hz, se for pouca potência, demora muito tempo, mas carrega. O que tem aqui em baixo é o equivalente com um carro a hidrogênio. Isto é a plataforma do Mirai. Basta olharem para isto e para isto vocês verem a simplicidade, o que é que está aqui em causa. O Mirai utiliza 2 depósitos de Kevlar que pesam 100 kg e que levam 5 kg de hidrogênio. Portanto, a carga útil, há pouco no caminhão que eu referi, é 1%. Aqui não temos o caminhão é o carro, não é? Aqui a carga útil é 5%. Os depósitos, só os depósitos, os corpos, pesam 100 kg e levam 5 kg de hidrogênio. Estes 5 kg de hidrogênio têm, como tem uma densidade de energia de 33 kWh por cada quilograma, são aproximadamente 165 kWh de energia que estes 2 depósitos comportam. Se nós quisermos passar isto numa fuel cell que está aqui, que tem rendimento de 50%, isto é reduzido a metade. Mas depois esta energia ainda vai para uma bateria e depois ainda vai para um motor. Ou seja, esta energia que está disponível no hidrogênio tem que passar por esta central geradora de eletricidade para alimentar o motor, e a energia que fica disponível são 78 kWh, que é muito parecida com a da bateria daquele. Porquê? Ali nós temos em cima eletricidade pura, disponibilizada, aqui temos hidrogênio e queremos converter em eletricidade.
Ou seja, a situação real, os parâmetros reais tirados do catálogo, o Toyota Mirai tem uma autonomia de 500 km, vejam, até é mais baixa que aquela, tem 5 kg de hidrogênio que disponibilizam, em termos de energia efetiva elétrica, 70 kWh, tem um motor de apenas 151 horsepower, cavalos, enquanto que este tem 360, e hoje, pós-performance que se pedem, isto não é nada de especial, pesa 1.815 kg, o peso é semelhante, tem um preço de 67 mil euros e só carrega num posto de hidrogênio, que é uma infraestrutura caríssima. Um posto de hidrogênio nunca custa menos de 2 milhões de euros. Nunca custa. Na Alemanha há uns 6 ou 7 e cada posto de hidrogênio tem 9 carros potenciais. Tinha, agora provavelmente já estão parados. Ou seja, isto são questões práticas de confronto, de tecnologias, de preços e do que é que está a acontecer. Por isso, por estas constatações, todos os fabricantes de automóveis, todos, incluindo a Toyota, incluindo a Hyundai, estão a abandonar o hidrogênio. Ainda não o fizeram por razões um pouco, publicamente, por razões que agora não posso aqui referir, a Daimler, a Honda, eu no final vou deixar um link para uma aplicação onde eu tenho uma coletânea de factos, tudo isto. Bem, o que é que aconteceu na Inglaterra, relativamente ao setor automóvel? A Inglaterra foi também um dos países onde vou-lhe chamar mesmo, utilizar o nome, talvez não devesse, mas esta paranoia de subsídios chegou e a Shell instalou N estações de abastecimento de hidrogênio. Porque isto é o problema do ovo e da galinha, não é? O que é que vem primeiro? Portanto, eles puseram a ideia. Mas isto é uma notícia pública. A Shell está lentamente a fechar todas as estações de hidrogênio porque não há automóveis para alimentar. E as estações de hidrogênio têm um tempo de vida. Isto não dura uma estação aí de abastecer petróleo ou gasolina. Pode durar até que o chute pode não corromper e a bomba funcionar. Pode lá estar 50 anos. Isto não pode estar 50 anos. Isto dura 3, 4 anos. Shell announces the opening of... Portanto, abriu em 2017 já está a fechá-las todas. Bom, isto é uma notícia real. Depois já há aqui o impacto do setor do hidrogênio nos transportes. Eu tenho vários estudos, até da Bloomberg, pus este. Vocês conseguem ver aqui uma coisinha amarela aqui, e conseguem ver ali o que é isto, fuel cells. Isto é o impacto avassalador que o setor do hidrogênio vai ter em 2033. O que está a verde são os carros a baterias, o que está a amarelo são os carros a hidrogênio, o que está aqui são os plug-ins, e depois aqui em cima estes cinzentos são o motor de combustão interna. Claro que à medida que os outros vão progredindo, esse diminui relativamente ao total. Mas eu até partilho convosco outra coisa. Eu acho que em 2033 nem esta risquinha amarela vai existir. Mas pronto, o estudo previa isto em 2018 e é assim. Depois, mais questões práticas. Os alemães também, porque isto nasceu tudo na Alemanha e lá com os verdes, empurraram a tal, como disse o Furfari ali atrás, a economia está a ser alimentada a subsídios, mas há um problema químico para resolver. E a Alemanha desencadeou muitas experiências, e Portugal também. Portugal em 2006 teve no SCTP, nos Serviços de Transportes Públicos do Porto, a funcionar autocarros de hidrogênio da Ballard. Mas já interrompeu o projeto no final de 2023 e o posto de abastecimento que alimentava estes autocarros, no valor de 2,3 milhões de euros da empresa pública, não estava mais operacional. Isto é uma notícia de fevereiro de 2024. Isto é um exemplo do que está a acontecer. Em França, mais autocarros. A França, a cidade pioneira na utilização, abandonou já, a cidade de Pau, está aqui, abandonou a opção do hidrogênio e opta por veículos com bateria. Tá. Outro estudo em Itália. Portanto, isto do dinheiro foi atirado para os municípios, muitos, como em Portugal, Cascais, agora lá em cima Braga, Abrantes. Itália, o município de Itália chegou à conclusão que os autocarros de hidrogênio são 2,3 vezes mais caros operar por quilómetro do que os veículos a baterias. Também já estão a fechar tudo isso. Nos comboios, na Alemanha, No More Hydrogen Trains, uma empresa lançou
autocarros a hidrogênio, comboios a hidrogênio na Baixa Saxónia e passado nem um ano, less than one year, nem um ano, já abandonaram todos esses projetos. Tudo isso são notícias reais que estão nestes links, e há muitas mais, eu tenho aqui 3 ou 4, mas há centenas disto a acontecer. Bem, o que é que está a acontecer do outro lado? O que é que está a acontecer do outro lado? A economia dos eletrões, portanto que é o transporte de energia entre fontes e cargas, tem vindo a desenvolver de tal forma as baterias, o armazenamento de energia, sob a forma eletroquímica e sob a forma de supercondensadores, que isso é a evolução dos formatos, a evolução das químicas, e agora, sobretudo, com a chegada, liderada pelos chineses, das baterias de íon de sódio. O sódio é um elemento químico muito próximo do lítio. O lítio, acho que o hidrogênio é o primeiro, o lítio é o segundo, o sódio para aí está na terceira coluna, nos mesmos junto. E o sódio está disponível na água de mar em quantidades colossais, milhares de vezes, e o impacto ambiental de explorar o solo da água de mar é irrisório. Ou lá embaixo no Salgema de Lolé, ou por aí fora. E o que está a acontecer é que estas tecnologias, cada vez mais baratas e cada vez mais amigas do ambiente, estão a levar a uma redução do preço e cada vez com maior longevidade. Já há baterias que suportam 15 mil ciclos. 15 mil ciclos, se vocês dividirem por 300 e poucos dias, dá para 50 anos. Portanto, 50 anos, obviamente, é mais que o tempo de vida de qualquer bem rolante. Está a acontecer isto, e isto leva a que, por todo o mundo, o mais emblemático é a Tesla, a BYD, a Scania, que é do grupo Volkswagen, a Volvo, têm já frotas a operar de veículos pesados, recolha de lixo nas cidades, com veículos silenciosos durante a noite. Mas atenção, que a Tesla, este caminhão, faz 800 km de autonomia com 40 toneladas de carga à velocidade máxima permitida pelas vias de comunicação, nas subidas e nas descidas. O grande problema do tráfego pesado é que nas descidas, por causa da travagem, tem problemas sérios. Isso pode andar a 110 a subir e 110 a descer, sem problema nenhum, porque ele vai regenerar energia e acumular. Portanto, isto é o que está a acontecer. Bem, esta figura eu pus aqui para reforçar um pouco a ideia do hidrogênio nos transportes e introduzir aqui um outro tema que também já está a chegar e vai intensificar. Um carro elétrico, está aqui do lado esquerdo, vai buscar energia a um painel solar fotovoltaico ou uma tecnologia de geração que pode estar muito distante ou pode estar muito próxima, pode estar no parque de estacionamento por cima de onde ele está estacionado, né? Então, vocês começam a ver as grandes superfícies, têm por aí parques de estacionamento, a proteção à sombra é feita com painéis solares e têm postos de carga. Se for um carro a hidrogênio, nós temos eventualmente a eletricidade, temos o eletrolisador, temos o depósito, temos que ter água aqui, temos o transporte, temos a estação, bom. E temos que, daqui até aqui, o rendimento, se o depósito, a cascata de hidrogênio que eu já referi, não tem qualquer viabilidade e não existe nenhum ponto do mundo onde isto esteja a funcionar sem ser altamente subsidiado. Bem, mas relativamente a esta figura do lado esquerdo, agora vocês imaginem que em vez de nós termos o painel solar fotovoltaico no parque de estacionamento por cima do carro, colocamos o painel em cima do automóvel que está aqui representado. Então há uma empresa, que é alemã, que é a Lightyear, já disponibilizou este carro, que é um carro solar. Este carro já existe, Lightyear One, agora já vão lançar o Lightyear 2. Mas o Lightyear One é um carro elétrico que tem painéis solares. Se o deixarmos estacionado ao sol, num dia de sol, ele recupera-nos, capta-nos energia para fazer 80 km. Ele autocarrega-se. Nem é preciso... Não. Ou seja, se vocês tiverem um carro desse no verão e o deixarem todos os dias ao sol e o fizerem menos que 80 km, desde abril ou maio até setembro, nunca precisam sequer de ir nem à bomba nem à tomada. Nunca. É um carro solar. A Lightyear está a lançar um segundo modelo. Este carro é um carro que está à venda. Obviamente não é um carro de massas, não é uma marca muito conhecida. Mas agora estão a lançar o Lightyear 2, que é um carro mais compacto, mais pequenino, com painéis ainda melhores, mais eficientes. E se alguém tiver curiosidade por estas keywords, vai ao Google e encontra imediatamente o site e fica a saber. Portanto, só quero aqui deixar a informação. Bem, relativamente à adição de hidrogênio na rede de gás, isto é uma informação da Bloomberg,
Bloomberg, que é obviamente um organismo financeiro que faz estudos, e diz aqui a razão porque as distribuidoras estão a investir no hidrogênio não tem nada a ver com se querer tornar mais verdes. Querem apenas tratar do seu negócio. Portanto, e as bombas de calor elétricas, são cerca de 6 vezes mais eficientes que o hidrogênio, e diz este fulano, o Michael Liebrecht, que hydrogen heating is just not going to happen. Nunca vai acontecer. Portanto, eu subscrevo esta afirmação, e quando se acabarem os subsídios, vocês vão ver quando é que vai toda essa palheirada tecnológica que andam para aí a espalhar. A Dinamarca, para vocês verem o que está a passar na Europa, a Dinamarca e agora a Inglaterra já proibiram tudo o que seja queimadores a gás. A Vulcano, a Junkers, todos isso já não é... Existem ainda a funcionar, mas a nível doméstico e a nível industrial. Claro que os que estão a funcionar deve ter um phase-out, isto leva tempo. Mas já proibiram, porque não há nada mais eficiente que utilizar bombas de calor que têm rendimentos da ordem de 600%. Atenção, os 600% não viola a segunda lei da termodinâmica. Ele vai buscar calor ao meio ambiente. Isto era outra área interessante que podíamos falar, mas não há tempo para falar aqui. Portanto, isto é a ideia de uma autoridade sobre estes temas. Há muitos estudos feitos, utilizando uma bomba de calor para climatizar uma habitação, tem aqui um custo que vocês veem, anda aqui da ordem dos 500 libras por ano, portanto, isto é um estudo inglês, 500 libras por ano. A mesma habitação, se for climatizada com uma fuel cell, portanto, com hidrogênio, 5 vezes. Vai aqui para... e não ultrapassa os 2.500. Onde a parte que está aqui mais escura é o custo da eletricidade, porque perde-se muita eletricidade, portanto, só um quinto é que é utilizado. Depois é aqui os custos de capital expenditure e a operação e manutenção. Portanto, estão a ver porque é que o outro, da Bloomberg, diz que isso, por exemplo, não vai acontecer. Depois há a questão da segurança. O hidrogênio é uma molécula extremamente perigosa. Isto que está aqui é uma notícia pública de 2019, penso eu, não está aqui a data, mas isto é de 2019 ou 2020, em Sandvika. Isto era uma estação de abastecimento de hidrogênio de poucos carros que existiam na Noruega. Explodiu e ninguém sabe, ou se sabe, ninguém disse porque é que explodiu. Não houve vítimas humanas, porque não estava lá ninguém, mas se estivesse lá, se levasse com aqueles pecados todos que saltaram ali para fora, as coisas podiam ter sido muito sérias. E há muitos mais acidentes. Na outra página que eu tenho lá coligidos muitos acidentes que houve na Califórnia e noutros sítios. Bem, o que é que está a acontecer por todo o mundo? O que está a acontecer por todo o mundo, sobretudo a nível de transportes urbanos, eu não conheço muito Lisboa e Porto, mas conheço muito bem Coimbra. Os transportes, além de estarem muitos a migrar para autocarros a gás natural, que têm muito menores emissões, estão a migrar também para muitos autocarros elétricos, porque os transportes pesados nas cidades representam apenas 11% dos veículos que andam a circular, a maior parte, nos 89% são automóveis, mas representam 50% das emissões, porque são motores grandes e estão a circular todo o dia, né? E, sobretudo, emissão de partículas ultrafinas que têm consequências extremamente nefastas na saúde humana. Mata mais as partículas ultrafinas que matou o Covid, só que ninguém fala nisso. E há estudos feitos, objetivos sobre isso. Isto é uma cidade chinesa que, obviamente, com tecnologia proprietária deles, da BYD, que tem 16 mil autocarros elétricos e tem 22 mil táxis elétricos, portanto já não há nada a não ser elétrico nesta cidade. Isto está aqui em Bogotá, na Colômbia. A mesma coisa está a passar na Rússia, não gosto de me referir a este nome por razões óbvias atualmente, mas em Moscou e São Petersburgo. Isto são autocarros da BYD, iguais aos que andam em Coimbra, e estão todos a adotar não hidrogênio, mas sim eletricidade. Vem aqui. Bem, há pouco eu referi que eu considero haver 3 autoridades nesta matéria, que é o professor Ulf Bossel, que é um senhor ainda vivo, já com 90 anos, o professor David Sebon, da Universidade de Cambridge. Se vocês quiserem ver o que é que são vídeos interessantes, no YouTube, escrevam David Sebon no YouTube, Hydrogen Economy, ele está. E o professor Samuel Furfari, que escreveu aquele livro de onde eu tirei aquele excerto, e tem um artigo que está neste link, muito interessante, Hydrogen Strategy to Nowhere, que é uma solução que não nos leva a lado nenhum.
a false and very inefficient solution to a real problem. Nós temos um problema real, que é descarbonizar, temos que mudar para energias, para eletricidade, energia não, mas não é com o hidrogênio. Portanto, este artigo está disponível, muito interessante, muito interessante. Basta ler o primeiro parágrafo e ler o último parágrafo para vocês. Estou quase a acabar a minha exposição. Bem, há pouco eu referi que o armazenamento de hidrogênio é uma loucura. Isto que está aqui é tirado desta notícia da Iberdrola, portanto a Espanha também tem apanhado os subsídios todos que Bruxelas atira. Isto são tanques para instalar numa instalação, acho que é em Puerto Llano, não sei se está aqui, sim, Puerto Llano, uma instalação que eles têm, mas veja uma coisa, eu quero que se gira é o tanque. Este tanque que vai neste caminhão, que é um veículo de transporte especial, pesa 77 toneladas vazio, 77 toneladas, e vai permitir armazenar 2.700 kg de hidrogênio a 60 bar. Se vocês dividirem a carga útil, 2.700 kg pelas 67 toneladas, dá uma carga útil dentro do depósito de 3,5%. Portanto, está entre o 1 e o 5 do Kevlar do Mirai. Agora vocês vejam alguém chamar, a carga útil está entre os 10%. Agora vocês vejam, tem 133 metros cúbicos de volume, tem 23 metros cúbicos de altura e tem 2,8 metros de diâmetro. Ou seja, vamos gastar 77 toneladas de aço para armazenar 2.700 kg de hidrogênio, que tem, não chega a 3.000, que tem menos de 8.000, a energia de menos de 8.000 litros de gasolina ou de gasóleo. E chamam isto uma tecnologia verde amiga do ambiente e que não tem emissões. Então, produzir estas 77 toneladas e transportá-las não sei de onde até ali, quanto é que isso não emitiu? E estamos a falar só do depósito. Não estamos a falar das condutas, das válvulas, tudo o resto. Portanto, isto são imagens reais, isto é a realidade. E agora também ocorre-me aqui dizer outra coisa. Vamos imaginar o caso melhor. Nós, para levar 1 kg de energia, precisamos de 3 kg de vasilha. Expliquem-me lá como é que vocês vão meter 10 toneladas de combustível num avião. Vocês precisam de 30 toneladas de vasilha. Quer dizer, isto aqui, mesmo os gigantes da aeronáutica, eu já disse, eu não acredito que vamos ter algum dia, quer dizer, enquanto houver subsídios, isto é como a palha arde enquanto houver palha para arder, não é? Mas não acredito que haja aviões a hidrogênio de modo nenhum. Zero possibilidades e vamos esperar. Bem, eu tenho aqui outra metáfora que também vos queria deixar, só tenho 40 slides ou 41, que é o seguinte. O transporte de energia é o que estamos aqui a falar, desde onde ela é capturada na natureza ou gerada, através de outra fonte, pode ser nuclear, pode ser gás natural, pode ser carvão, pode ser fuel óleo, portanto, mas repito, as tecnologias não criam, transformam. O transporte de energia, desde onde ela é gerada, de onde ela é utilizada, que é a nossa casa, onde estamos agora, é a nossa lâmpada que todos temos no espaço onde estamos, com o nosso computador, com a eletricidade é imaterial. Não é que o eletrão não tenha uma massa, mas uma massa é eficiente e processa-se à velocidade da luz. Tanto que se processa à velocidade da luz, que vocês, para mandar uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo e-mail para um amigo que tenhamos ou família, que estamos no Canadá, nos Estados Unidos ou na Austrália, clicamos no send, passado 2 segundos está lá, ele está a ler e passado 3 ou 4 temos a resposta. Okay? Agora vocês imaginem o que é, em vez de transportar eletricidade, que se processa à velocidade da luz, e também posso falar de observação. Vocês olharem para uma linha de alta tensão, ela pesa o mesmo, estando ligada ou desligada. O cobre, ou o almoleque, que é a liga lá de alumínio que está lá, ou um condutor, ele pesa o mesmo, sem transportar energia ou a transportar energia. Portanto, cá há um movimento de eletrões, que no caso da corrente alternada é até um movimento oscilatório. Com hidrogênio, pelo que já referi, é material, é ineficiente, é caro, decorre à velocidade do meio de transporte. Se vocês quiserem mandar, se fosse possível, não é? Mandar um caminhão de hidrogênio daqui lá para cima, para Antuérpia ou para Roterdão, o caminhão demora 2 dias a chegar lá. São 13.000 quilómetros, não tem aquelas paragens. Portanto, ele põe aqui este a vermelho. Já imaginaram o que seria hoje nós abandonarmos o correio eletrónico e voltar ao veículo de correspondência postal.
Portanto, é mais ou menos, isto é uma metáfora um pouco grosseira, mas é isto que estamos a falar. Portanto, em vez de voltarmos o correio eletrónico, voltamos a escrever uma cartinha, pomos o correio, alguém leva amanhã, depois segue, vai de avião ou de barco, como era a correspondência dos nossos soldados no ultramar no tempo de outra senhora, né? Portanto, todos sabem o que estou a falar. Bem, e para acabar, síntese e conclusões. Pelos factos do hidrogênio ter uma densidade de energia por volume muito baixa, ser necessária a sua compressão ou liquefação, isso é sempre obrigatório, exigir depósitos muito pesados e infraestruturas muito dispendiosas e ser extremamente perigoso. Quer dizer, nós hoje proibimos os automóveis a gás de entrar nas garagens. Vocês nem queiram saber o que é uma explosão de um carro a hidrogênio. Aquilo não é preciso chamar o escorro. Aquilo é como os desastres dos aviões. Pronto. Aquilo, se houver um acidente com um carro a hidrogênio é a mesma coisa. A insegurança é gerível, mas a insegurança é insanável. Se vocês tiverem curiosidade, vão à internet e vejam regras de segurança no manuseio de hidrogênio para a Liquid Air ou para a Eni italiana. Só pode mexer em hidrogênio pessoal altamente qualificado. Aquilo é mesmo perigoso. Bem, nunca será exportável de forma competitiva, nem com eletricidade, nem com alternativas sintéticas. As alternativas sintéticas é nós transformarmos o hidrogênio, por exemplo, em amoníaco. E lançar amoníaco para produzir fertilizantes. O amoníaco está sob a forma líquida à pressão atmosférica, vai em qualquer depósito. Onde for mesmo necessário hidrogênio, deve-se levar eletricidade até ao local, converter a hidrogênio e consumir ou armazenar localmente. E é isso que fazem as petroquímicas todas, é isso que fazem. Qualquer tecnologia deve trazer benefícios para todos, em redução de custos, em segurança e ambientais. E esta não tem nenhuma dessas coisas. O uso do hidrogênio neste contexto, do power to power ou power to gas, na minha opinião, constitui um retrocesso civilizacional incompreensível, envolve a eletroquímica pura, tal como uma bateria, mas muito mais perigoso, e o power to power, as baterias não assentes no lítio. Portanto, power to power é armazenar energia e libertar energia. São uma solução cada vez mais competitiva e se isto está a acontecer e se essas pessoas estão a decidir, não é por falta de observações. E mesmo para acabar, o tal professor Samuel Furfari, peço desculpa, o professor Ulf Bossel, escreveu há uns anos um artigo que está disponível na internet. Does hydrogen economy make sense? Esta era a pergunta inicial do artigo. Ele descreve todas as razões e no final, o último parágrafo das conclusões é esse que está aqui transcrito. O título da questão deve ser respondido com um definitivo never. Ok. Porém, existem muitas aplicações de nicho para o hidrogênio. E as aplicações de nicho que existem para o hidrogênio é onde ele está há mais de 100 anos e onde entra como molécula matéria-prima. Para produzir amoníaco, para produzir margarina. A nossa margarina é hidrogenada, aquele é hidrogênio com gordura. Pronto. A questão, a economia de hidrogênio faz sentido, deve ser respondida com um definitivo nunca. Portanto, isto é do professor Lufossi, que é uma autoridade, termino. Finalmente, portanto, no último slide, quem tiver curiosidade, se for este link, eu até posso simular, portanto, não sei quanto tempo é que já demoramos muito tempo. Se formos a este site, se eu abrir, estão todos a ver, não estão? Então, se forem aqui às publicações e depois forem aqui 2015 em diante, portanto, isto são publicações, isto é um site meu pessoal, se vierem aqui visualizar o artigo. Neste artigo, que eu vou mantendo atualizado, tem uma panóplia muito grande, portanto, ele ficou aqui, mas eu quero ir lá para cima, tem uma panóplia muito grande de informações relacionadas com o hidrogênio, o abandono de todas as marcas, da Toyota, da Mercedes, portanto, está aqui os domínios de observação, e portanto, agora não vou mobilizar mais tempo com isto, quem tiver curiosidade pode percorrer tudo isto. A Toyota, a aposta da Toyota atualmente na marca BZ e na Lexus é na eletrificação, o hidrogênio já não tem peso nenhum, nem nunca vai ter, todos abandonaram, portanto, há aqui alguns slides que tirei daqui para a apresentação que fiz hoje. Por exemplo, a Amazon encomendou 100 mil carrinhas elétricas para distribuir as encomendas no chamado last mile nas cidades a uma empresa que é a Rivian. Rivian esta que é uma empresa também criada por Jeff Bezos. O Jeff Bezos
criou uma empresa de carros elétricos, carrinhas, e esta carrinha é um laboratório informático que as encomendas, quando entram e quando saem, ela detecta tudo automaticamente, está desenhada. Isto não é um furgão que foi desenhado para aquele fim específico. E encomendou 100 mil. E já foi há uns tempos, estão, obviamente, mas fazem 100 mil de um dia para o outro. Portanto, aqui, a penetração do hidrogênio prevista, aqui de acordo com a Bloomberg, pronto. E quem tiver curiosidade depois pode ver isto. Há aqui muito mais informação do que aquela que eu referi aqui. Eu não referi aqui à aviação elétrica, também já há aviões elétricos, há frotas elétricas. Por exemplo, aqui na questão do power to power, tem vindo a diminuir a própria Europa, Bruxelas, já baixou, fez um downgrade das metas. Passou para um valor que reduziu assim, o objetivo 30 vezes numa iteração. Se agora reduzir mais 30 vezes na segunda, 30 vezes 30 são 900, aquilo fica reduzido a uma coisa simbólica, e isso são acidentes que ocorreram nos Estados Unidos. Isto é um outro acidente, sabe como é que ficou isto tudo. Pronto. E este aqui é um acidente mais clássico, mais de passado. Bem, eu não vou alongar-me mais. Acho que eu não olhei para o relógio, demorei 1 hora, acho que foi 1 hora, era 9 sim, mais ou menos 1 hora. Portanto, não estava a olhar para o relógio sequer, mas também não fui interrompido. Olha, as coisas foram fluindo. Sim, e o objetivo foi esse. Muito obrigado, professor. Eu não sei se abrimos agora então um período para questões. Se quiserem colocar alguma questão, eu terei muito gosto, sem comprometer muito o tempo que tinha falado, uma vez que eu vou mandar-vos a apresentação em PDF. Os links estão ativos, podem todos aceder aos links. Também está gravada a apresentação. Quem tiver interesse, mesmo interesse, pode reouvi-la. Pronto, e as coisas fluem. Muito bem, eu não sei se há questões. Eu não vejo inscritos, pelo menos no chat. Eu ia pedir só para ligarem o som e fecharem depois de colocada a questão. Eu gostava de dizer alguma coisa. Força, Miguel. Pronto, como não está ninguém inscrito, pronto. Primeiro gostava de começar por dar os parabéns por esta interessantíssima apresentação sobre esta questão do hidrogênio. Eu já tinha alguma noção do assunto, sobretudo na questão da mobilidade, da ineficiência do hidrogênio e dos próprios riscos de segurança. Tenho um amigo que é físico, ele diz que se tivéssemos, uma coisa é circular em meia dúzia de carros a hidrogênio, se tivéssemos centenas de milhares de carros a hidrogênio a circular, ele diz que isto era como se fossem pequenas bombas atómicas, eram explosões por todo o lado. De um acidente em que 2 carros a hidrogênio batessem um no outro, seria assim uma coisa absolutamente colossal. A minha pergunta era mais confirmar uma ideia que eu também já tinha, né? Que é a questão do hidrogênio. Quer dizer, ele poderá ter algum interesse na transição energética, nomeadamente em alguns mercados de nicho que foram aqui referidos, porque talvez nem tão na indústria pesada, alguma indústria que ainda depende da queima, a verdadeira queima de combustíveis fósseis, nomeadamente estou aqui a pensar num exemplo como as vidreiras, que operam com fornos a altas temperaturas, em que o renovável ainda não é, ou penso eu que ainda não é solução para essas situações. Portanto, o hidrogênio poderia, pergunto eu, se poderia e tem algum interesse para a transição energética, nomeadamente na grande indústria, sendo que o hidrogênio deve ser produzido, sobretudo, localmente, porque se não for produzido localmente, aquela vantagem do facto de podermos produzir hidrogênio verde a partir do renovável, essa vantagem, de facto, perde-se. É um bocado esta ideia que eu tenho, se faz sentido Portugal apostar no hidrogênio para a sua própria indústria e para ser consumido localmente em Portugal. Professor, eu se calhar... Olha, eu achava melhor responder a esta pergunta já. Sim, acho melhor.
É assim, a sua questão tem faz todo o sentido, só que nós não nos podemos esquecer, e todos temos isto presente, que a nossa economia é uma economia muito pequenina e nós estamos num planeta, né? Eu penso que todos sabem, tem havido descobertas colossais de jazigos de gás natural naquele eixo entre Moçambique e o Egito, em toda a África. Okay? E o Qatar, neste momento, a forma mais barata de produzir hidrogénio, não é hidrogénio verde, é hidrogénio rosa, ou sim, acho que tem essa designação, é de compor a molécula do gás natural, do CH4, tirar-lhe o hidrogénio e deitar o CO2 para a atmosfera. Só que o Qatar tem poços vazios de petróleo tão grandes, que eles estão a instalar neste momento, o Qatar e a Argélia, estão a instalar neste momento mega fábricas para transformar gás em hidrogénio e meter o CO2 lá embaixo e transformar depois o hidrogénio em amoníaco naquilo que vai ser necessário para proceder o transporte de forma facilitada. Se você tiver uma forma de produzir hidrogénio em Portugal com a eletricidade que produza, vamos imaginar, 1 kg de hidrogénio a 13 euros o quilograma de hidrogénio. Mas você não quer hidrogénio para ter hidrogénio, quer hidrogénio para aplicar na indústria. E referiu a indústria do vidro. A indústria do vidro já há fornos elétricos e já houve experiências com o hidrogénio. E o hidrogénio, eu conheço, tenho colegas de curso que trabalham nisso, o hidrogénio, a ser adicionado ao gás que vai fundir a areia para fazer para a indústria do vidro, reage com compostos e produz ácido sulfúrico. E o ácido sulfúrico tem um comportamento muito interessante na estrutura onde aquilo está tudo. Não é? Já houve experiências e não funciona. Há fornos elétricos, híbridos elétricos. Mas voltando à questão de produzir o hidrogénio, onde entra como molécula, é insubstituível, ponto. E o mais importante, a aplicação dela é na produção de fertilizantes. Agora você imagina um país que tem reservas colossais de gás natural, que transforma o gás natural, tira-lhe o hidrogénio e mete o CO2 debaixo lá dos poços. E depois transforma esse gás natural, esse hidrogénio, em amoníaco ou em fertilizantes que expande. Aliás, aquela grande explosão que houve em Beirute em agosto, há 2 ou 3 anos, era um navio que estava lá, aquilo é explosivo, aquilo é energia, e era um procedimento de fertilizantes. Portanto, e a maior parte em tudo o resto, o hidrogênio não é necessário e andam a inventar-se aplicações para justificar investimentos que têm interesses outros. Esta conversa podia nos levar longe, a sua suposição daquelas indústrias de nicho, existem algumas, aliás o professor Ulf Bossel diz, há porém muitas aplicações de nicho onde ele é insubstituível, mas aí exige abordagens que não é a massificação, nem é a economia do hidrogênio, é a economia daquele produto que precisa de hidrogênio. Não vou alongar-me mais. Ia pedir então ao Luís Couto. Muito obrigado pelo esclarecimento. Luís Couto. Tem o som desligado, Luís Couto. Sim, agora já estou. Desculpa. Obrigado, professor, já agora, só porque eu aqui estou mais próximo aqui do Carriço, ou seja, aqui faz-me um bocado de confusão neste momento se é a motivação atual do governo português de investir em hidrogênio é mais pela questão dos financiamentos disponíveis na União Europeia, ou o que é que justifica efetivamente, então, se tecnicamente, em termos do custo por produção, quilowatt-hora, armazenamento é ineficiente, o que é que justifica ainda a manutenção neste momento de tantas empresas ainda... Olha, a Europa está numa deriva, eu não queria emitir mensagens deste caráter, mas a Europa está numa deriva a seguir, nós somos responsáveis por 8% das emissões do planeta. 8%. A Europa toda. Portugal, 1,6%. Ou menos que não. É uma coisa irrisória. A Europa quer salvar o mundo com esta coisa, quando você vê que a China, a Índia, a Rússia, a Austrália, a África do Sul, cada vez emitem mais. Portanto, e o que é que isso vai levar? Vai levar que a nossa energia é cada vez mais cara, estamos a perder, já não temos hoje um grupo económico líder no mundo em nenhuma área, não temos, mesmo a nossa Airbus, que era um dos maiores, não é? Ou seja, no pelotão do mundo a Europa está a perder terreno
e no pelotão da Europa, Portugal está a perder terreno. Nós estamos na cauda da cauda. Agora, a sua questão faz todo sentido. Porque há dinheiro e não há visão. Isto vai tudo, como dizem os cientistas, o David Seban, o Furfari, daquela transcrição que eu pus da página 111 do livro dele, isto vai tudo acabar em pouco tempo. Só que até lá destruímos bilhões, milhares de milhões, que não vão deixar nada. E vocês vão ver, vão ser testemunhas, e um dia vão se lembrar que ouviram um professor e tal, e outras pessoas, não são vidas. Isto não tem, tal como os automóveis, já está bem claro. Aliás, se quiserem, pesquisem também, vão ver o que é que o Elon Musk pensa sobre o hidrogênio, a todos os níveis. O Elon Musk, as naves da SpaceX e aquela nave que ele quer mandar para Marte, já não funciona com hidrogênio. Funciona com metano sintético, que ele, com hidrogênio, faz metano sintético, e ao decompor, a fazer hidrogênio, também produz oxigênio. A SpaceX, que é a empresa mais competitiva da colocação de satélites no espaço, já não trabalha com hidrogênio, porque o hidrogênio deu as provas que deu no Challenger e no Discovery, aqueles acidentes gravíssimos, que parou tudo nos Estados Unidos. A ESA, a Rússia ainda utilizam. Tem perigos e são geríveis. Mas o Elon Musk, vendo isso, acabou com isso. O Elon Musk não utiliza mais hidrogênio na proporção das fotões dele. Sobre a questão específica aqui do Carriço, só porque era uma segunda questão, se me permite logo, sim. Que era a questão aqui das cavernas do Carriço. Neste momento tem 6 cavernas para gás natural, e aqui há um interesse de criar mais 2 cavernas, neste momento convertido para armazenamento de hidrogênio. Independentemente da eficiência, a questão que aqui se coloca é o risco de ter hidrogênio armazenado em tão grande quantidade numa zona do Carriço. Existe real risco? O risco, qualquer gás sob pressão, como já lá tem, o gás natural, tem algum risco, mas é gerível. Não houve acidentes até hoje, não é? Portanto, as cavernas, essas que estão lá, convertê-las para levar hidrogênio, ou criar novas para levar hidrogênio, para quem está cá em cima, à distância, acho que não há riscos. Não é? Agora, isto do ponto de vista da eficiência e da racionalidade, não faz sentido nenhum pelas razões que já expus. O hidrogênio deve ser usado, como referi, deve ser produzido e consumido, ou então convertido imediatamente noutro produto que seja fácil de transportá-lo. Eu queria aqui também fazer mais um parênteses. O Dubai também tem postos de gás enormes. Está neste momento, compraram, porque o gás, uma das grandes fins nobres que tem o gás, é produzir polímeros granulados, para depois alimentar a indústria, para fazer uns sacos de plástico e tudo o que é peças. Pronto. Então, porque é que eles haviam de andar a transportar gás, a vender gás, para outros países, para eles acrescentarem o valor com um método de transporte muito dispendioso? Então, eles construíram, chamaram as tecnologias, puseram a tecnologia em cima do poço, do buraco do poço, e transformam o gás natural em polímero, e o que sai dali são paletes ou contentores com polímero granulado que pode ficar à chuva lá fora, não foge. Pronto, está a ver? Portanto, as coisas, o mercado mundial de energia e os detentores desses jazigos também arranjam formas de maximizar, e com o hidrogênio também vai acontecer isso. O hidrogênio, eu sei que o Qatar tem empreendimentos colossais para onde o hidrogênio é mesmo necessário como uma molécula, não o transportar, porque ele não é transportável de forma economicamente viável nem sustentável, mas convertê-lo ali e transportar o produto que os outros vão precisar, nomeadamente os fertilizantes, ou a matéria-prima para fazer os fertilizantes, mas sob uma forma de amoníaco, que é um gás tóxico, é um líquido tóxico, mas que vai dentro de um depósito de lugar à pressão atmosférica, à temperatura ambiente, não é preciso ser pressurizado, portanto não tem essas exigências, não é? Agora, acho que o perigo, para responder objetivamente a esta questão, o perigo é gerível, todos nós temos, ou nós vemos, mas o risco está lá, não é? Vocês sabem o que é que aconteceu há dias numa vivenda em Vila Nova de Mil Fontes, uma botija de gás, não é? E há mais uns tempos antes, na Amadora. Se você tem uma botija de gás em casa, tem lá o perigo. Tem lá o perigo. E quando é que acontece o perigo? Quando há uma fuga que você não controla, rompe uma soldadura, há um tremor de terra num prédio e as ligações das soldas abrem microfugas. Se o perigo está lá, ele pode ocorrer. Agora é gerível.
para vocês acho que não têm que se preocupar. Mas se quer que lhe diga, sinceramente, eu acho que estes projetos andam com muito entusiasmo, tal como os automóveis. Os ingleses já estão a fechar as estações, os automóveis, a evidência da supremacia da outra tecnologia é avassaladora, e quem é que quer investir num negócio para perder? Enquanto houver subsídios, como disse o Furfari, a coisa funciona. Quando acabar, o falhanço é certo. Então, para encerrarmos, eu passava a palavra à Marta Leandro, numa questão. Sim, sim. Boa noite, eu queria agradecer à Iris e em especial ao professor Joaquim Delgado pela sua interessante apresentação. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira, não percebi muito bem, porque sempre ouvi dizer que, de facto, como o professor disse, era extremamente ineficiente transportar hidrogênio, mas não percebi muito bem, e essa é a primeira pergunta, como é que acha que é possível descarbonizar o transporte pesado, nomeadamente o transporte internacional, marítimo e a aviação? Porque, tanto quanto eu sei, não sou nem de perto nem de longe, mas especialista em energia, a eletrificação também, pelo menos neste momento, está bastante longe de ser viável. E depois, em relação aos planos do anterior governo para exportar e fazer os tais oleodutos que, para lá da Península Ibérica, que esbarravam sempre com enfim, os culpados franceses que não deixavam e que tinham interesses económicos contrários. Sempre me pareceu que era um projeto absolutamente absurdo, mas houve imensos especialistas na altura em Portugal a defenderem isso. Gostava também de um comentário breve, se fosse possível. A primeira questão sobre a descarbonização dos transportes, isso era uma questão que nos levava... do transporte pesado. Pesado, sim. A eletrificação, obviamente, não há nenhuma tecnologia completamente isenta de emissões, mas a eletrificação dos transportes é possível. Já está a ser feita nas vias ferroviárias por essa Europa fora, sabe, eletrificadas, são 100% eletrificadas. Os caminhões, os automóveis, o movimento está a acontecer neste momento, não é? Os automóveis. Os autocarros são extremamente viáveis e, neste momento, este movimento de eletrificação de transportes pesados e de passageiros chegou mais tarde, mas está agora a disparar. É viável, vai acontecer. Já há, inclusivamente, cidades na Europa, na Croácia, onde os transportes não são com bateria, são com supercondensadores. Existe uma empresa que já tem, com autonomias de 200 km, carregam nas paragens quando param. Isso vai acontecer. Na aviação, o desafio é muito diferente, mas há uma meta que era a seguinte. Todos os especialistas de transportes aéreos diziam que quando conseguirmos ter tecnologias de armazenamento de energia elétrica com uma densidade de energia superior a 400 watts-hora por quilograma, torna-se viável fazer aviões de grande porte. Os países nórdicos têm projetos que, a partir de 2030, todos os transportes dentro das ilhas, dentro de Dinamarca, Noruega, Finlândia, Suécia, serem só elétricos. Já existe uma empresa que é europeia, que é a Lilium, que está a operar neste momento em Orlando, na Flórida, táxis aéreos que competem, elétricos, que competem em preço com os táxis terrestres no transporte de turistas do aeroporto de Orlando para as distâncias que estão ali numa proximidade de 30, 40, 50 km. É mais rápido e leva o mesmo preço que o táxi. Em 15 minutos faz a mesma coisa quanto demora 2 horas. Portanto, está a acontecer muita coisa e a eletrificação... mas há pouco estava-lhe a dizer que esses 400 watts-hora por quilograma já foram ultrapassados. Este esforço agora da guerra da Ucrânia e da produção de drones, os drones são máquinas elétricas, são aviões elétricos, levaram uma pressão tal sobre as tecnologias que já existem tecnologias com 700 watts-hora por quilograma. E eu tenho um documento que tive acesso há pouco tempo. A Tesla, juntamente com a SpaceX, que são do mesmo capital, do mesmo proprietário, está a trabalhar neste momento num avião supersónico, elétrico, para fazer costa a costa dos Estados Unidos, no voo inaugural, atenção, supersónico, costa a costa, com 125 passageiros.
Ou seja, e se tiver curiosidade e for ao YouTube e ver aviação elétrica, estado da arte, vai ver o que é que já existe. Essa Lilium está a operar, é uma empresa europeia, mas que ganhou a primeira concessão nos Estados Unidos. Nos transportes rodoviários, o caso da Pepsi nos Estados Unidos, da Tesla, da DHL, com veículos da Semi-Truck, da Tesla, só que isto é um movimento, quer dizer, não se muda uma frota, a dimensão das coisas não se muda, isto é gradual, isto leva tempo, não é? Mas isto está a acontecer, e esses projetos que referiu do transporte de hidrogénio daqui lá para cima, um caminhão de hidrogénio, daqueles que eu mostrei na minha apresentação, se saísse de Portugal com 300 kg de hidrogénio, esse hidrogénio só lhe dava para chegar a Bordeaux e voltar. E quando chegar, e não entregava carga, se fosse a consumir hidrogénio. Agora, se for a consumir diesel, ele pode reabastecer e entregar algum hidrogénio no destino. Portanto, a economia do hidrogénio nos transportes não tem qualquer fundamento, muito menos em pipelines, que têm que ser repressurizados de 100 a 100 km, que têm perdas, que têm... a molécula do hidrogénio é tão pequenina, que qualquer estrutura é gerível, mas qualquer estrutura é como nós guardarmos areia dentro de uma cesta, ou ver a areia a fluir numa ampulheta. Quer dizer, a estrutura da molécula de hidrogênio é mais pequenina que os interstícios da maior parte dos metais, e ele entra dos metais, porque é muito pequenina, portanto é a molécula mais pequena do universo. Espero ter dado algumas dicas, mas pode ter a certeza que a descarbonização, mas não é total, porque mesmo produzir eletricidade, a descarbonização só seria total o dia que nós produzíssemos um saco de cimento sem emissões e um quilograma de aço sem emissões. Ou seja, o somatório de tudo aquilo que integra uma infraestrutura não tivesse emissões. Nós, quando vamos construir uma casa, tem cimento, tem ferro, tem terraplanagens, tem tintas, tem materiais. O somatório, tudo isso chama-se do âmbito do Bill of Materials, portanto, a listagem de materiais. E há a análise de ciclo de vida, que é uma área da engenharia muito importante, faz estes estudos. Portanto, a descarbonização, antes de 2100, não temos descarbonização. Claro que já não é para nós, os que estamos vivos hoje, mas os que estão a nascer podem estar ainda, mas nós estamos aqui. Mas a descarbonização, antes de 2100, não há descarbonização. E até há uma outra coisa que é o seguinte: começa a haver alguns movimentos que põem em causa estas teorias todas, que o CO2 que estamos, que a alteração que estamos a assistir, que é de origem antropogénica, que é da origem de causa do homem. É evidente que nós sabemos todos que emitimos hoje muito mais, até porque somos quase 9 mil milhões. Nós, em 1970, éramos 3 mil milhões. As pessoas não se apercebem que a humanidade quase triplicou em 60 anos. Não é? Quase triplicou. Ora, mais gente ia consumir com outras características e muito mais. Mas o CO2 é, no fundo, o combustível das plantas. O CO2, água e luz solar é que faz a fotossíntese. E há muita gente, aliás, há um livro que até tenho aqui, até posso partilhar, até posso, dá para ver. Este livro, A Ciência do Clima, que tem aqui em nota de rodapé o que a ciência diz, o que não diz e o que isso interessa, é escrito por um cientista americano que vai um pouco contra a corrente e apresenta factos. Por exemplo, vou só dar um. As estatísticas mundiais revelam que nos últimos 30 anos a área média no planeta tem vindo a diminuir. A área ardida, a área média ardida. O que é que vocês ouvem nos mídias todos os dias? As estatísticas. Só que eles omitem isso, não é? E nós hoje somos manipulados, como vocês sabem. Mas ainda há as fontes. Pronto, mas isso, eu não quero entrar por esse caminho, o objeto da sessão de hoje não era esse, mas quem tiver curiosidade, tal como eu já o li, ele está disponível em todo o lado, A Ciência do Clima, do Stephen Conning, e existem outros. São pessoas que, no fundo, dizem assim, então estão a dizer isto, vamos lá ver exatamente como é que é isto. E as coisas não são bem como às vezes se escrevem e as pintam. É? E alterações climáticas, vocês quando ouvem falar na Europa, por exemplo, lá no centro da Europa, as pedras da fome, que são aquelas pedras lá no Rio Reno e Danúbio, lá em zonas muito, muito baixas, foram escritas em 1913 e 1905
Então, em 1903 e 1905 já havia secas tão grandes, então, também já era do CO2, já era das alterações climáticas. O planeta Terra esteve sempre em grandes mutações, em grandes transformações, e hoje há um discurso e há uma agenda que é preciso, começou com o Al Gore e com outros, que é preciso impor ou empurrar, e depois há estas questões, tirar com o hidrogênio, porque isto são óbvios, morrer uma economia e emergir outra, quer dizer, há interesses colossais. Nós, Portugal, então nós os que estamos aqui, Portugal é pequenino e nós ainda somos muito mais pequeninos neste contexto, não é? Bom, mas eu não quero ser polémico e ir por esses caminhos. Não. Professor, eu queria agradecer imenso a sua disponibilidade e a sua intervenção hoje aqui no nosso webinar. Queria agradecer também a presença de todos, lembrar que dentro de dias esta sessão que foi gravada estará disponível no canal da IRIS no YouTube. E mais uma vez, muito obrigado a todos e um bom fim de semana. Agradeço também a vossa atenção e a oportunidade de partilhar as condições neste bem nunca são como uma sala presencial, mas pronto, é o possível.